pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início na nossa segunda aula do curso Jogos e Brincadeiras na Alfabetização. Eu espero que vocês tenham gostado da aula anterior, que tenham se identificado com algumas falas e eu fiquei muito feliz pelos comentários, obrigada a todos e vamos continuar com o nosso curso. Hoje vamos trabalhar com o tema A Importância do Lúdico nas séries iniciais. O lúdico nos anos iniciais, né? O lúdico pode ser usado como uma importante ferramenta para nortear as ações e planejamento de atividades, ajudando no processo de prática pedagógica, principalmente nas séries iniciais, representando, por sua vez, uma proposta educacional para o desenvolvimento da criança e o essencial na descoberta de novos saberes. Através de brincadeiras e de jogos, as crianças desenvolvem habilidades cognitivas, visuais, motoras, a quais colaboram para uma relação interpessoal, fazendo descoberta e se relacionando com símbolos. Atualmente, apesar de muitos estímulos intelectuais que os brinquedos eletrônicos proporcionam para nossas crianças, deve-se levar em consideração o déficit do desenvolvimento motor e as relações interpessoais. A criança começa a não mais interagir com o meio social, passa a ser sujeito à interação dos seus meios. Causa na criança inúmeras sensações, como representação, a imaginação, o cotidiano ou as sensações vividas anteriormente, nas questões individuais e sociais. Enfim, promove novas vivências, o que suscita uma aprendizagem acompanhada de prazer. A brincadeira torna a criança um ser brilhante, capaz de transformá-la em um gigante em busca das resoluções dos problemas. Isso nós conseguimos ver claramente quando as crianças começam a brincar de casinha, começam a brincar de médico, ali eles resolvem todas as doenças, ali eles resolvem todos os problemas. Quando brinca de super-herói, heroínas, né? Eles ali conseguem resolver todos os problemas do mundo. E a educação infantil no lúdico pode ser trabalhada em todas as atividades, portanto. É uma maneira de aprender, de ensinar, de despertar o prazer. E desta forma, a aprendizagem se realiza. Numa nova construção do conhecimento, a criança consegue construir novas habilidades. Desta maneira, a aprendizagem se estabelece na criança até a fase adulta, e a tal experiência converte eles em adultos maduros e seguros, confiantes e mais preparados para os desafios impostos pela vida. O lúdico é um ingrediente dispensável no relacionamento entre pessoas, estimulando a criatividade. Os jogos e as brincadeiras, na sua experiência, estão entrelaçados com a fase da vida do ser humano, no desenvolvimento pessoal, social, cultural, proporcionando uma boa saúde mental, facilita a comunicação, a expressão e a construção do conhecimento. O lúdico é um ingrediente indispensável no relacionamento entre as pessoas, estimulando a criatividade, os jogos, as brincadeiras na sua existência. Estão relacionados com as fases da vida do ser humano, no desenvolvimento pessoal, social, cultural, proporcionando uma boa saúde mental, facilitando a comunicação, a expressão e a construção do conhecimento. A brincadeira do lúdico constrói para as crianças um meio de socialização, oferecendo oportunidades de realizar atividades coletivas, além de obter efeitos positivos na aprendizagem. Os estímulos cognitivos, afetivos e sociais são atribuídos através das brincadeiras. Sendo usada de maneira correta, o lúdico proporciona diversos momentos de aprendizagem, tanto para o educando quanto para o educador. Ele propõe o desenvolvimento das potencialidades criativas
e deve ser encarado de forma séria, competente e responsável, pois a atividade lúdica é o berço das atividades intelectuais de uma criança. Brincando, a criança se prepara para o futuro, aprendendo espontaneamente, sem estresse ou medo de errar, mas com prazer pela aquisição do conhecimento e pelo prazer do próprio brincar. Um fator importante nessa busca pelo conhecimento que merece ser discutido é a participação da família no cotidiano escolar e nos momentos de brincar da criança, permitindo a ela a adaptação no meio em que ela está inserida, abrindo um leque para que seus filhos aprendam a se relacionar melhor no mundo em que elas vivem. O lúdico também é uma questão terapêutica, pois ela traz o brincar para a criança, liberando as suas angústias, seus medos, os estresses, possibilitando maior contato social entre o grupo e experiência significativa entre todos os sujeitos na brincadeira exposta, trazendo a elas mais seguranças para contribuir para uma atividade mais significativa no ambiente escolar, pois sentem o prazer de descobrir o conhecimento brincando. A cidade é considerada um meio que favorece a autoestima das crianças, auxiliando-as a superar progressivamente suas aquisições de forma criativa, transformando os conhecimentos que já possuem em conceitos gerais, com os quais elas brinquem. Acreditamos deste modo que brincando a criança desenvolve a imaginação, fundamenta os afetos, explora capacidades interventivas e criativas, aprende e com a brincadeira bem conduzida em diálogo com as linguagens infantil, possibilita o desenvolvimento da memória, da fala, da autonomia, do pensamento crítico e criativo. Além de que, brincando, as crianças constroem seus próprios mundos e o dos mesmos fazem vinculando essencial para compreender o mundo à sua volta. Podemos concluir que a ludicidade é considerada um meio que favorece a autoestima das crianças, auxiliando-as a superar progressivamente suas aquisições de forma criativa, transformando os conhecimentos que já possuem em conceitos gerais, com os quais elas brinquem. Acreditamos deste modo que brincando a criança desenvolve a imaginação, fundamenta os afetos, explora capacidades interventivas e criativas, aprende e com a brincadeira bem conduzida em diálogo com as linguagens infantil, possibilita o desenvolvimento da memória, da fala, da autonomia, do pensamento crítico e criativo. Além de que, brincando, as crianças constroem seus próprios mundos e o dos mesmos fazem vinculando essencial para compreender o mundo à sua volta. Não tem como trabalharmos sem explorar o lúdico. Ele é sempre bem-vindo para criar estratégias, chegar em um determinado jogo. Nós podemos utilizar o lúdico para tudo, para ensinar ciências, história, matemática, português, dentro da educação física e com certeza na alfabetização. O lúdico dá a oportunidade do professor de mostrar atividades significantes, prazerosas, que estimulam o aluno a participar e se relacionar. Nesse primeiro momento, conseguimos ver o quanto o lúdico prepara a criança para a vida, de modo que insere uma cultura de ambiente em que ela vive, aprende a competir, cooperar no trabalho em equipe, transformando o indivíduo num social. Também podemos ver que o lúdico não ajuda só as crianças, ajuda também os professores e os pais também. O conhecimento deve ser oportunizado nas atividades lúdicas para a criança desenvolva conhecimento para si mesma, si própria, de forma autônoma, visto que as metodologias baseadas nos estudos das brincadeiras facilitam a aprendizagem e possibilita o fortalecimento
do imaginatório na construção do seu mundo. O benefício é mútuo, tanto para o aluno quanto para o professor, por meio das trocas de aprendizagem. Não é somente o aluno que aprende, não é somente o seu filho que aprende. Eu tenho certeza que você aprende muito com o seu filho, eu tenho certeza que você, professor, aprende muito com o seu aluno. Então, nessa primeira parte, conseguimos observar isso, que o lúdico ajuda tanto em casa quanto na escola, que o lúdico ajuda em diversos fatores, liberando estresse das crianças, liberando medos, angústias, proporcionando prazer, felicidade, alegria, coragem aos nossos alunos. Espero que vocês tenham gostado dessa definição breve do lúdico e vamos agora começar um outro tópico dentro desta matéria de hoje, que é como trabalhar a alfabetização nas séries iniciais com o lúdico. Eu vou deixar um videozinho a seguir explicando um pouquinho mais dessa alfabetização. Depois a gente volta e começa a conversar novamente, tá bom? Como trabalhar a alfabetização nas séries iniciais? Foi uma pergunta que a gente recebeu por e-mail. Eu quero usar um caso aqui de uma educadora nota 10 para ilustrar esse processo. Assista ao vídeo da professora Elisângela, de Mogi Guaçu, São Paulo. A ideia do trabalho é levar as crianças para espaços que não se restringiam ao espaço escolar, para que eles percebessem, entendessem a importância que tem a leitura e a escrita na sociedade. O meio que eu encontrei para tornar a aprendizagem da escrita e da leitura visível na sociedade foi fazer essa conexão entre comunicação visual e trabalho de alfabetização. Eu não sabia escrever, não sabia ler. Visitei os comércios próximos à escola e foi aí que eu cheguei no sacolão. Não tinha muitas informações sobre as frutas e estavam muito feias as placas. Na nossa primeira visita no sacolão, as crianças levaram lápis e caderno e foram fazendo a lista dos produtos que tinham. BT, raba, BT, raba, rabo? De volta para a escola, eu trabalhei com essas listas, organizando atividades próprias de alfabetização. Propus para as crianças que a gente analisasse algumas placas, depois nós partimos para o trabalho de pesquisar as frutas, pesquisar os valores nutricionais, informações sobre as frutas. Esse material pesquisado, ele ia para a sala de aula e a gente começou um trabalho com leitura e interpretação desse material, para que as crianças pudessem chegar na escrita de uma frase. Essa frase oral, produzida pelas crianças, eram escritas por todos, em duplas produtivas, alguns escrevendo papéis e lápis e outras alfabeto móvel. Depois da escrita dessa frase, a gente trabalhava a revisão, não era uma escrita convencional, então a gente trabalhava a revisão ortográfica e de segmentação para chegar numa escrita convencional. Tem alguém que queira fazer alguma alteração na frase? Colocar o H e o O. Eu quero dar um espaço ali. Quando concluímos esse trabalho de produção e revisão dessas frases, nós partimos para a organização das placas. Pesquisamos as imagens e as crianças foram digitando as frases, o nome do alimento. Olha, tá vermelho aqui. Por que será que tá vermelho aqui? A gente copiou tudo no computador da Pro e depois ela imprimiu e deu pra gente levar. A comunicação visual da loja melhorou bastante. Os fregueses sabem os valores nutricionais de cada produto que eles estão levando e acabam comprando até mais do que eles iam levar. Eu aprendi a escrever, ler e descobrir as vitaminas das frutas. Aprendi a ler, escrever, montar frases, dar espaço, fazer autorização, um monte de coisas que eu não sabia antes. A interação entre alunos e comunidade facilitou a aprendizagem na medida em que as crianças foram percebendo que o que eles produziam seriam lidos por alguém, não ficaria apenas na sala de aula. Professora Elisângela trabalhou com o projeto Alfabetização e Comunicação Visual para alunos do primeiro ano. E o que ela fez?
foi exatamente uma aula passeio. A gente falou do Frenet, que levava as crianças para passear, o grande educador do século XX, que levava as crianças para passear e para conhecer a realidade. Foi exatamente isso que a professora Elisângela fez. Ela saiu com os alunos da escola e foram até o sacolão. E lá no sacolão eles encontraram frutas, verduras, legumes e começaram a escrever, fazer uma lista de tudo que eles encontraram. E aí isso serviu de motivação para eles aprenderem a escrever o nome das frutas e dos legumes, né? Como é que escreve beterraba, como é que escreve batata, cenoura. E aí eles foram escrevendo e foram corrigindo, voltaram para a escola, para a sala de aula, para a escola, fizeram uma pesquisa. Além de pesquisar como escrever do jeito certo, né? E aí todo o processo de alfabetização, eles pesquisaram também informações sobre os alimentos, né? O que tem na beterraba, o que tem na cenoura, por que é importante consumir tais alimentos. E aí eles foram enriquecendo as placas do sacolão com mais informações. E aí o próximo passo foi elaborar as placas, com o próprio texto escrito dos alunos e com os desenhos dos alunos, né? Junto com o computador, com o auxílio da professora, mas corrigindo, escrevendo e colocando uma placa. Levaram para o sacolão, né, para o dono do sacolão, de presente aquelas placas todas mais bonitas, mais arrumadas. E aquilo fez todo sentido, porque daí a leitura e a escrita deles, eles perceberam que tinha alguém que ia ler. O trabalho deles era importante ali para o bairro, ali para as pessoas que frequentavam o sacolão. O dono do sacolão fala, melhorou muito, as pessoas gostaram de ver as informações, gostaram das placas, ficou muito mais bonito. Então esse é um projeto para a gente mostrar a importância de trabalhar a alfabetização no contexto, dando sentido, né? Por que eu vou aprender a ler? Eu vou aprender a ler para ver o mundo, para conseguir perceber o que está ao meu redor, o mundo que está ao meu redor. Esse é o grande objetivo da alfabetização. E aí os alunos se alfabetizaram muito rápido, né? A menininha fala, a gente não sabia ler, não sabia escrever, ao final do ano todo mundo, eu acho que até em 6 meses, todo mundo já estava lendo e escrevendo, com um projeto que faz sentido, né? Que eles perceberam a importância da leitura e da escrita ali no bairro que eles viviam, pertinho da escola. Então, projeto incrível, alfabetização e comunicação visual, da professora Elisângela, de São Paulo. Fica aqui, que sirva de inspiração para você que está sem ideia de como trabalhar a alfabetização nas séries iniciais. Se você ainda não assistiu, tem vários casos, mais de 20 casos aí dos professores nota 10, comentados aqui no nosso canal. Assista e inspire-se para as aulas mais interessantes, para melhorar o seu jeito de ensinar e de aprender, que a gente acredita que educar transforma. Essencial para a aprendizagem, conhecimento e entendimento das demais áreas de conhecimento, e por meio dela se dá os conhecimentos da formação do sujeito e de sua importância, e também através da linguagem oral e escrita, que se dá a interações, orientações e desenvolvimento de pensamentos. Desenvolver o trabalho com a linguagem oral e escrita na educação infantil consiste muito em ampliar as habilidades de comunicação e expressão e de ingressar no mundo letrado. Contudo, essa ampliação deve ser processual, relacionadas às fala, escuta, leitura e escrita. A oralidade proporciona a nossas crianças o conhecimento, a interação entre adultos e criança, que se dá através da fala, de narrar o que está acontecendo, de uma simples brincadeira, de se esconder até atrás de um pano. Lá, a criança pode narrar tudo o que vem acontecendo no dia a dia dela e também nas brincadeiras. O meu filho, vou usar novamente o exemplo dele. Semana passada, nós fomos ao parque e ele narrou tudo o que acontecia no parque. Mamãe, o menino está brincando no escorrega. Mamãe,
o menino está brincando na areia. Mamãe, eu estou descendo. Mamãe, ele narrava tudo. Era impressionante. Então, isso que nós estamos dizendo, que a oralidade proporciona o conhecimento e a interação entre os adultos e a criança. Essa interação é isso, do seu filho vir e falar para você tudo o que está acontecendo, do seu aluno vir e te contar tudo o que está acontecendo. O educador se utiliza para a fala de contar histórias, de escrever imagens, fazendo leitura de um livro, e imagens a fim de enriquecer o vocabulário das nossas crianças, ou até mesmo para cantar e dramatizar. A linguagem escrita consiste em reconhecer o nome de rótulos de embalagem, de produtos conhecidos por ele, saber diferenciar números e letras. E o que a ciência da natureza e sociedade nos diz sobre o lúdico? Ela tem como um propósito apresentar à criança um olhar voltado para as ciências humanas e naturais, já que essa etapa da vida das nossas crianças são voltadas a se manifestar a curiosidade referente ao meio animal, aos fenômenos naturais, histórias, datas, curiosidades, datas comemorativas, lugares e atualidades com programas de TV. Só que nós devemos ter um cuidado de ver essa fonte, porque isso vai ficar marcado na vida das nossas crianças. Então, precisamos, antes de estudar tudo isso, antes de estudar história, ciências humanas, datas, fenômenos naturais, ver se a fonte que nós estamos procurando é verdadeira, se é aquilo mesmo que aconteceu naquele ano, naquela data, naquele momento, para passar para nossas crianças. Sempre devemos estar atento a isso, antes de passar algo para eles, porque fica muito marcado na vida deles e eles podem criar uma imagem negativa disso. Então, devemos ficar sempre atentos. Vamos falar agora sobre a linguagem matemática no processo de desenvolvimento e raciocínio. Ela é fundamental para a formação de cidadãos autônomos, pois através de uma boa formação e sistematização e resolução de problemas, a criança é capaz de pensar por conta própria, resolver os seus próprios problemas e decidir ter opinião própria. Deve ser trabalhada de maneira significativa e ainda o professor deve proporcionar um ambiente matematizador, que esse ambiente seria fortalecer atividades matemáticas com jogos, brincadeiras, atividades que possam fazer a criança pensar e utilizar a matemática no seu dia a dia, podendo ser através de registros matemáticos ou resolução de problemas, para que a criança se aproprie da matemática e desenvolva um raciocínio lógico para a sua vida. Agora, sobre a linguagem da arte e sensibilidade. A música torna-se um meio de expressão, envolvendo aspectos que promovem a comunicação e interação social. Segundo o dicionário online, a música é a combinação de ritmo, contendo harmonia, e melodia, com organização temporal de sons e silêncio, e a arte de coordenar e transmitir efeitos sonoros, harmoniosos e esteticamente válidos, podendo ser transmitido através de voz ou instrumentos musicais. Assim faz dela uma manifestação. A música é uma expressão artística que pode ser cultural de um povo, pode ser de religião ou pode ser de uma região também. No nosso país, nós temos vários exemplos de música, né? Eu estava falando, no nosso país, nós temos vários estilos de música. Temos rock, axé, pagode, sertanejo, forró. Então, nós somos muito privilegiados por ter tantas músicas boas no nosso país, né? E tantos ritmos musicais.
A música trabalha a cultura de ritmos e da educação infantil tem como papel de transmitir o meio dessa comunicação e desenvolver sensações, sentimentos e pensamentos, garantindo a interação cultural por meio da música, que possibilita deste modo a formação do comportamento e hábitos, a aquisição do nosso conhecimento. Então, nós podemos trazer também a música para dentro da nossa escola, com meio de ensinar as nossas crianças, né? Hoje em dia tem muitas músicas, o meu filho mesmo adora assistir, acho que é Bob o Trem, ele fala sobre o alfabeto, ele fala sobre números, então tem muitas músicas que também podemos usar em recursos pedagógicos. E eu tenho certeza que as crianças adoram, porque são coloridos, são animados e trazem uma sensação de bem-estar para elas. E para nós também, porque é tão gostoso, né? Ver esses desenhos com os nossos filhos. Sendo assim, é imprescindível proporcionar desde cedo a interação com diversos gêneros, para que possa despertar o prazer, o gosto pela música, através de ouvir, reproduzir cantos, reproduzir sons, através de instrumentos, brincadeiras como cantos de rodas, jogos e tantas outras práticas que podemos desenvolver em fim de transmitir tradições e culturas, novas canções e novos conteúdos para os nossos alunos. E as artes visuais também têm um papel fundamental nesse construir dos nossos alunos, né? Que ela também tem um papel muito importante no meio da comunicação, da expressão que permite dar sentido ao sentimento, das sensações, pensamentos e realidade. A produção artística da criança é influenciada por meio em que ela vive. Assim, a criança é formada por esse meio social, histórico e cultural, no qual os resultados de suas produções são através de suas experiências com o mundo artístico e se observa e se aprecia. As crianças têm suas próprias impressões e suas ideias sobre a produção de arte e o que fazer no meio artístico. E ainda as crianças exploram e sentem, agem, refletem e elaboram sentidos de suas experiências. Sendo assim, temos que entender que esse sujeito de formação é um ser único, pois cada um carrega consigo suas experiências e para enriquecer as práticas devemos fornecer diversos materiais de artes para que possam elaborar diversas formas de produção, garantido pela propriedade das artes visuais, que é o movimento, o equilíbrio, o ritmo, a harmonia, o contraste, a continuidade, a proximidade e a semelhança. Vamos falar um pouquinho agora sobre a alfabetização nos anos iniciais. Nós já falamos sobre o lúdico, sobre as linguagens, sobre algumas matérias. Agora vamos falar sobre alfabetização nos anos iniciais, tá bom? A seguir, vou deixar um vídeo para vocês verem sobre os métodos analíticos e cinéticos. É um vídeo bem leve e gostoso para apreciar com a família toda. Os exemplos dos métodos do método cinético. Perceba que as sílabas usadas no método cinético e as palavras escolhidas para acompanhar o reforço, o som de V. Ainda é difícil entender o que o texto diz. Tamanha fragmentação em sílabas, se você já sentiu a dificuldade em ler e está alfabetizando há muito tempo, imagine uma criança que está aprendendo a ler. O exemplo que se dá é a dimensão do que era uma prioridade neste momento, a questão da decodificação. Primeira lição, o vá, vé, vi, vó, vu. Depois o vê, vá, vó, vu, vi. E depois o vó, vi, vá, vê, vu. E depois vai, viu, vou. Depois no vocabulário,
podemos usar o vó, vô, e a V e a vó e o vô. Vocês estão sentindo a dificuldade? Se vocês conseguirem pronunciar junto comigo, é complicado. Imagina para uma criança que está aprendendo agora, né? Agora vamos fazer uma lição do exemplo analítico. A primeira lição é: eu vejo uma menina, esta menina se chama Maria. Maria tem uma boneca. A boneca está no colo de Maria. Maria está beijando a boneca. O método analítico inscreve o contexto educacional, o conceito que as habilidades do aluno devem ser consideradas. Há uma grande influência da psicologia e das técnicas de ensinar que priorizam as que já estão citadas, habilidades de ouvir, falar e escrever. Método misto. Voltamos à questão das sílabas desconexada e da dificuldade de entender o texto no decorrer da fragmentação em sílabas. O exemplo é uma parte de uma cartilha mais populares da alfabetização. Essa cartilha vendeu aproximadamente 40 milhões de exemplares no Brasil. Portanto, mais de 1/3 dos brasileiros adultos hoje foram alfabetizados com ela. Muitos lembram dos desenhos que acompanhava cada letra do alfabeto, como B de barriga. Eu vou deixar para vocês uma foto dessa cartilha, porque muitos, igual foi dito, foi vendido 40 milhões de exemplares, então muitos podem ter sido alfabetizados aqui com essa cartilha, tá bom? A ideia de utilizar métodos para alfabetização é fruto de concepções diferentes das questões que estão vigentes até hoje, mas esse assunto ainda é alvo de muita discussão. Vamos ver o que diz a consultora do Ministério da Educação, Lúcia Lins. Hoje vamos retomar a discussão sobre as práticas de leitura e escrita na sala de aula, estudando com mais profundidade as questões relacionadas à aprendizagem da linguagem que se escreve. A língua varia em função dos seus usos. Assim, a língua que a gente escreve é diferente da língua que a gente fala. E dentro da própria modalidade língua escrita, nós vamos encontrar uma enorme variação de usos. Por exemplo, uma carta não se escreve do mesmo jeito que uma notícia, nem se escreve uma história do mesmo jeito que se escreve cartas e notícias. Então, há uma variação natural da língua escrita em função dos seus usos. E que uma das questões cruciais na aprendizagem da língua escrita seria exatamente, por parte do seu usuário, apropriar-se desses diferentes usos da língua. Na vida prática, na vida em sociedade, muitos adultos e crianças estão naturalmente expostos a um dia a dia
do qual esses textos fazem parte. Quer dizer, eles interagem com essas formas de linguagem no seu dia a dia, seja escutando, seja produzindo, seja lendo, seja escutando alguém ler. A grande questão é como vamos, na escola, produzir situações de aprendizagem que tragam esta vivência social para dentro da sala de aula. Através da leitura, os alunos entram em contato com toda a riqueza do mundo da linguagem escrita. Quando os alunos ainda não sabem ler, é o professor quem realiza as leituras, emprestando sua voz ao texto. Mas sem esquecer que ler é diferente de contar. Ao ler uma história, o professor deve fazê-lo sem simplificar, deixando claro que o que foi lido é o que está escrito no livro. Assim, as crianças vão diferenciando a linguagem falada da linguagem escrita. Do ponto de vista da aprendizagem da língua portuguesa escrita, talvez vocês não alcancem a importância do papel dessa leitura permanente. Porque, na verdade, para os meninos produzirem textos, eles precisam aprender essa língua que só existe nos livros e nos textos impressos. E que se eles nunca ouvem, e se nunca leem, e nunca ninguém lê para eles, na hora que eles têm que produzir um texto, eles não acham a forma. Eles podem até ter as ideias, mas eles não encontram a forma, né? A forma é alguma coisa que você aprende lendo outros textos. E ler pode ser com seus olhos ou com os olhos do professor, não importa. A linguagem está lá. Eu vou ler para vocês agora uma fábula de Monteiro Lobato, tá? Que se chama O Velho, o Menino e a Mulinha. O velho chamou o filho e disse: vá ao pasto, pegue a besta ruana e apronte-se para irmos à cidade, que quero vendê-la. O menino foi e trouxe a mula. Passou-lhe a raspadeira, escovou-a e partiram os dois a pé, puxando-a pelo cabresto. Olha a trempe de 3 burros, 2 de 2 pés e 1 de 4. Resta saber qual dos 3 é o mais burro. Que despropósito! Será promessa? Penitência? Ou caduquice? E lá se foi a rir. Hoje eu vou ler para vocês a crônica do Paulo Mendes Campos, O Médico e o Monstro, da coleção Para Gostar de Ler, que eu já comentei com vocês. O Médico e o Monstro. Avental branco, pincenê vermelho, bigodes azuis, eilo, grave, aplicando sobre o peito descoberto de uma criancinha um estetoscópio. O avental, na verdade, é uma camisa de um homem adulto, a bater-lhe pelos joelhos. Os bigodes foram pintados por sua irmã, a enfermeira. A criancinha é uma boneca de olhos cerúleos. Certo dia, a lua cheia olhou para as estrelas no céu, que eram fininhas e magras, e começou a sentir-se muito gorda, desajeitada e feia. Ficou tão triste que nem queria mais olhar-se no espelho d'água, que é feito dos rios e mares, para não ver aquela bola que era ela. Nenhum planeta, nenhum satélite, nem o Sol, nem mesmo as estrelas conseguiam fazer com que a Lua compreendesse o quanto era única e amada. É ouvindo contos que os alunos vão desde muito cedo se apropriando da estrutura da narrativa, das regras que organizam esse tipo particular de discurso. E é este conhecimento que lhes possibilita compreender outras narrativas, lembrá-las e reproduzi-las com fidelidade. Eu me lembro de situações em que os meninos estavam escrevendo um conto e que estava definido que era um conto de fadas. E aí o menino escrevia assim, ele pegou o carro e falou para a moça. Aí o outro dizia assim, não, isso é um conto de fada. Ele pegou a carruagem e falou para a donzela, certo? Não é assim que se escreve. Então esse sentido do que é que faz parte de um conto, do que é que não faz, eles aprendem desta forma.
com uma capacidade de analisar no uso. Era uma vez uma jovem que tinha pele branca como a neve, os lábios vermelhos como o sangue. O nome dela era Branca de Neve. Ela tinha uma madrasta muito má e perversa. Ela queria ser a mulher mais linda do mundo e pediu para o caçador real matar a Branca de Neve. Quando ele chegou no meio do caminho, ele não teve coragem de matar a casinha dos 7 anões. Ficou lá por uns dias trabalhando. Quando a madrasta ficou sabendo que ela estava viva, ficou muito nervosa, se transformou numa velhinha e foi até a casa dos 7 anões oferecer a maçã envenenada para ela. Hoje a gente vai discutir que atividades a gente vai estar planejando, onde a gente pode, com as crianças que ainda não escrevem convencionalmente, elas possam mostrar o que elas já conhecem a respeito dos textos. Quer dizer, mesmo sem saber escrever convencionalmente, que ela já domina a linguagem escrita. Quer dizer, de tanta gente, elas terem acesso, vocês leem diariamente, elas escutam textos, elas levam textos para casa para serem lidos, elas têm um repertório que possibilita que elas produzam textos antes de escrever convencionalmente. No meu grupo, a gente costuma ler muitos livros, muitas histórias, as crianças costumam contar umas para as outras. Então surgiu a ideia de contar uma história para um outro grupo de crianças aqui da creche. E cadê a chuva? O boi bebeu. E cadê o boi? Tá atrás da vaca. Cadê o príncipe? Quebrou o pé. E cadê o pé? Chutou a bola. Para uma pessoa, uma criança que nunca teve a oportunidade de entrar em contato com esses diferentes tipos de texto, uma primeira aproximação com esses textos pode parecer um contato, digamos assim, com uma língua estrangeira. Né? Mas as línguas estrangeiras se aprendem, e aqui a expressão língua estrangeira é simplesmente para denotar ou acentuar, enfatizar a diferença que há de uma modalidade oral, por exemplo, para uma modalidade escrita. Era uma vez 3 porquinhos que viviam numa floresta, que gostavam de vários bichos, menos do lobo mau, que vivia tentando pegar os 3 porquinhos. Um dia, o Plástico, o porquinho mais esperto, teve uma ideia e disse: irmãos, venham aqui, vamos construir casinhas. O Heitor foi lá e construiu a dele de madeira. O Cícero foi lá e construiu a dele de palha. Ele falou: eu vou soprar até essa casa se derrubar. Ele soprou e a casa derrubou. O irmão foi correndo para a casa do segundo porquinho. E o lobo viu uma chaminé. Ele botou fogo lá na panela. Quando ele botou fogo, o lobo desceu, queimando o rabo. Ai, meu rabo. E ele foi procurar um rio. E os porquinhos e os bichinhos da mata viraram felizes para sempre. Muito antes de saber ler e escrever convencionalmente, as crianças são capazes de reconhecer diferentes organizações discursivas. Por exemplo, jamais confundiriam um conto com uma carta. Mas para isso é necessária a experiência com textos escritos, condição para que se apropriem da linguagem que se usa para escrever. O conto tradicional funciona como uma espécie de matriz para a escrita de narrativas. Na próxima atividade, os alunos da professora Regina reescrevem coletivamente um conto conhecido do grupo. Gato e o Diabo. Isso. E o começo? Meu caro Steve. Meu caro Steve. Estou te mandando um gatinho recheado de bombom. Pessoal, e aí? É o Gato e o Diabo ou o Gato de Bill Jensen?
O Lucas falou, talvez você não conheça a história do gato e o diabo. A Marisa está dizendo para colocar, talvez você não conheça a história do gato de Bilgense. Ah, vai ter 2 Bilgense, não vai ter graça. Como é que a gente coloca então? Assim, ó, não pode mudar umas palavrinhas, tem que ser tudo igual do livro. A gente pode falar tudo. Pode mudar umas palavrinhas ou não? Pode. A gente também pode escrever e depois ver como é que fica e se quiser pode mudar? Na fita, por exemplo, aparece muito o Guilherme, Pedro Henrique, Lucas, Sharon. São crianças que ainda não escrevem e não leem convencionalmente. E muito antes disso, elas já são capazes de produzir excelentes textos, com estruturas muito próximas ao que se usa para escrever mesmo. Não, pode falar. Eu só quero que a primeira pessoa que atravessar essa ponte venha ser minha. Tá. Não, venha ser do outro. Então eu vou escrever aqui. Eu só quero que a primeira pessoa que atravessar esta ponte venha a ser minha. Com frequência, nós realizamos esse tipo de atividade, porque ela dá oportunidade às crianças de revelarem tudo o que já sabem sobre a linguagem que se usa para escrever. Outra coisa importante dessa atividade é que ela é desafiadora tanto para as crianças que já escrevem como as que não escrevem convencionalmente, porque neste momento o que está em jogo não é o sistema de escrita, e sim o que se sabe sobre textos. Nós temos que ler muito para elas, muitos e muitos livros. Só assim a gente garante uma boa atividade e que as crianças se apropriem desta linguagem. Vamos assistir agora os alunos da professora Conceição reescrevendo uma fábula. Nós recontamos a história, né? Esta fábula que é o galo e a raposa, né? Vocês recontaram, cada um fez uma parte, relembrou uma parte da história, né? E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos reescrever. Nós já combinamos nas duplas, né? Nas parcerias aí, quem vai ditar e quem vai escrever. Dar. Olha, o galo e a raposa o galo estava no galho quando a raposa chegou mais perto que eu quero te dar sabia? Invertido. Tá errado. Agora sim tá certo. Abraço. Vejam o cuidado que Ari e Sharon têm no uso da linguagem escrita ao reescrever a história dos 3 porquinhos. O que mais? Não conseguiu. Então tentou ir pela chaminé. O lobo assoprou e a casa derrubou. Então eles correram até a casa de seu irmão, que era de tijolos. Então o lobo chegou e ele disse: vou assoprar até derrubar. Disse: quantas vezes você quer assoprar? 2. Disse:
Então vai lá. Vou. É muito. Então tentou descer pela chaminé. Vou assoprar até sua casa derrubar, mas não consegui. Então tentou descer pela chaminé. Ficou ruim. Não, ficou ruim aqui. O que aconteceu aí, Yara? Olha, Fala pra ela. chaminé, é mais eles. Então. Tem muito então? Deixa eu dar uma lidinha. Então o lobo chegou e disse: vou assoprar até a sua casa derrubar. Mas não conseguiu. Então tentou descer pela chaminé. Então ele. O que você vai fazer? Pagar um então e vai colocar o mais? Pode ser isso? Pode ser mais. Quando a gente vê que tá muitas coisas repetidas, a gente tem que ler de novo e ver se dá pra mudar uma palavrinha, né? Esse então você vai trocar por mas? Será que vai dar certo? Descer pela chaminé. Mas eles acenderam o fogo, o lobo caiu no fogo e saiu voando como um foguete. Pera. Vírgula? Faltou a vírgula, hein? Acendeu o fogo e o lobo caiu no fogo. E agora? Os 3 porquinhos e eles viveram felizes para sempre? Foi isso? Então vai. Como vocês puderam observar, foram solicitadas várias tarefas para as crianças. Elas tiveram que recuperar os acontecimentos das narrativas, utilizar a linguagem que se escreve, organizar junto com os colegas o que queriam escrever, controlar o que já tinha sido escrito e o que faltava escrever. Ao realizar estas tarefas, as crianças estão aprendendo sobre o processo de composição de um texto escrito. Ao planejar uma atividade, é fundamental o professor considerar as características de seu grupo. E foi pensando nisso que a professora Marlene optou por pedir para seus alunos a escrita de uma narrativa apoiada em textos já conhecidos. Como eles não conheciam também contos de fadas, só alguns alunos que conheciam alguns contos. E para misturar, eles teriam que conhecer muito bem vários contos, né? Então nós começamos um trabalho de separar na classe primeiro todos os contos que nós tivéssemos, para que ficasse à disposição de todos. Depois nós fomos para a biblioteca, localizamos todos os livros de contos de fada para que todos tivessem acesso, para que eles, na hora de ir buscar os livros na biblioteca, fosse mais fácil de encontrá-los. E iniciamos então um trabalho muito intenso de leitura. Eles levavam os contos para casa, liam em sala, eu lia para eles, comentávamos sobre os textos, até que chegamos à produção do texto, então misturando vários contos. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela morava na floresta e tinha uma casinha pequenina. Certo dia ela estava brincando na floresta com os 3 porquinhos. Aí de repente a mãe do Chapeuzinho Vermelho a chamou para levar uns doces para a vovozinha que estava doente. O Chapeuzinho Vermelho falou: "Tudo bem, mamãe, eu levo, mas os 3 porquinhos podem ir comigo?" E a sua mãe falou: "Pode sim, mas só se você for pelo caminho de terra." Chapeuzinho Vermelho disse: "Tudo bem, mamãe." Aí eles foram andando e apareceu um lobo. O que o lobo fez? Desceu. Quem fez? Você vai comigo? Falou ou perguntou? Falou? A gente vai para a casa da vovozinha. Aí o lobo falou: "Por que vocês não vão pelo caminho da floresta e aproveitam para colher algumas flores?" O lobo falou: "E agora, o que o Chapeuzinho vai responder?" Falou que tudo bem. Falou. Aí o Chapeuzinho falou que tudo bem aí. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula.
Hoje trabalhamos o lúdico, trabalhamos a alfabetização, foi uma aula bastante prazerosa e educativa. Espero que tenham gostado. Amanhã damos continuidade com um novo tema, que também será abordado de uma forma bem interessante. Fiquem com Deus, obrigada por me assistir, comentem, compartilhem com os amigos e deixe o seu joinha, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Até mais, tchau!